Eu quero ler um texto longo com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 11. Eu preciso muito que todos acompanhem essa leitura com muita, não só paciência, mas bastante atenção, para refletirmos sobre este assunto que é a ressurreição de Lázaro. Creio que é um texto conhecido, mas eu quero ler todo este assunto que vai até o versículo 46. Não é brincadeira, é bastante coisa. Mas os irmãos acompanhem, por favor. Na minha tradução, Evangelho segundo João, capítulo 11, a partir do primeiro versículo, e eu gostaria que cada irmão, cada irmã, cada visitante observasse cada palavra, por favor. Assim, foque agora nisto mesmo aqui, tá bom? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros, né? Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele.
pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhes disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verão a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Que Deus nos ajude a pensar neste texto, nesta noite. Eu poderia começar por estes 2 últimos versículos, dizendo que nós temos aqueles que creem e aqueles que não creem, não é? Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara, porque os fariseus queriam matar Jesus. Então, nós já temos aqui 2 grupos bem específicos nestes 2 últimos versículos que lemos nesse texto. Mas, irmãos, o texto todo que nós lemos, ele apresenta de forma objetiva as seguintes pessoas. Nós temos aqui Jesus. Jesus está no texto. O tempo todo Jesus está no texto. No texto nós temos também Lázaro. E temos Marta e Maria. Eles eram irmãos. Eles viviam lá em Betânia, uma cidadezinha, uma aldeia pequena, uma população muito pequena. E eles viviam ali em Betânia. E o texto diz que Jesus, ele amava muito a Lázaro, a Marta e a Maria. Nós temos diversos versículos que dizem exatamente isto. Por exemplo, nós temos no versículo 3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então, elas disseram isto. No versículo 5, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. No versículo 35 também, nós temos aqui, Jesus chorou. Olha só a comoção de Jesus. No 36, então disseram os judeus: vede quanto o amava. Jesus amava
humanamente, assim como nós amamos uns aos outros, não é? Não é aquele amor de Deus que enviou Jesus para morrer por nós, não é amor. Este amor que nós também nutrimos uns pelos outros. Então, Jesus amava a Marta, Maria e amava a Lázaro. E vez por outra, Jesus estava lá tomando um cafezinho na casa deles, creio eu, né? E Lázaro, diz o texto que Lázaro, ele ficou doente. Lázaro ficou doente. O homem da casa ficou doente, diz o texto, e as irmãs mandaram chamar Jesus. E elas mandaram chamar Jesus, e as duas, tanto Marta quanto Maria, elas disseram assim para Jesus, quando Jesus chegou: se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão Lázaro não teria morrido. Isso nós temos em 2 versículos, no 21 e no 32, é interessante. No 21, Marta disse a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. No 32, nós temos: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Muito interessante esta fé, esta convicção, esta certeza, se o Senhor estivesse aqui. Mas elas estavam falando da presença física de Jesus. Claro que hoje nós temos um conhecimento que ultrapassa a este conhecimento apenas físico. Hoje nós sabemos que Deus é um Deus onipresente, é um Deus presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está presente aqui, você não pode duvidar disto. Por que nós estamos aqui? Por que nós abrimos a Bíblia? Por que nós estamos pregando? Por que nós cantamos? Por que nós oramos? E para quem é que nós fazemos isto? Para Deus que está presente aqui. Por que nós estamos reverentes aqui? Os irmãos não estão reverentes por minha causa, não. E nem eu reverente diante dos irmãos, é porque Deus está aqui. E então, nesse momento aqui, Marta e Maria estavam falando da presença física de Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, com certeza nosso irmão não teria morrido. Mas Jesus, quando chegou, ele chegou depois de 2 dias. Lá onde ele estava, ele permaneceu por mais 2 dias, depois tinha que andar aquele tempo todo. Quando ele chegou, Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias. 4 dias já que Lázaro estava morto. Mas quando Jesus recebe das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, o recado de que Lázaro estava doente, então ele toma uma decisão de voltar para a Judéia. Jesus então ele diz: olha, vamos voltar para a Judéia. Versos 7 e 8 dizem assim: depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos, eles objetaram, disseram assim: mas como? Jesus, eu acho que não está na plenitude das suas faculdades mentais. Ele quer voltar para o lugar onde ele estava sendo prometido ser apedrejado. E aí o versículo 8 então diz: disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. E Jesus então, ele procura explicar para os discípulos a situação, e ele diz assim, no versículo 11: nosso amigo Lázaro adormeceu, eu preciso ir lá para despertá-lo. É claro que Jesus estava dizendo que Lázaro havia morrido. Lázaro havia morrido. E quando Jesus falou que Lázaro está adormecido e eu vou lá despertá-lo, os discípulos disseram: mas então a gente deita, dorme e depois acorda naturalmente.
Por que o senhor está preocupado com isto? Então não cabe nenhuma preocupação. Os discípulos disseram no versículo 12, Senhor, se dorme, estará salvo. Só que o versículo 13 diz que Jesus estava dizendo a respeito da morte de Lázaro, e como os discípulos não tinham, naquele momento, capacidade intelectual para entender o que Jesus estava dizendo, no versículo 14, Jesus faz uma afirmação claramente, assim, então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Veja se vocês conseguem entender isto. Lázaro morreu. Quando Jesus fala sobre despertar do sono, e que os discípulos, na verdade, não estavam entendendo, esse texto ele nos faz entender que Jesus está dizendo que a morte do crente é como um sono. É como um sono. Quando nós morremos, é assim, é como se fôssemos dormir no começo da noite e depois de manhã a gente acorda. O texto nos faz entender isto. É simples assim, Jesus está dizendo que a morte, na verdade, é um intervalo de tempo até a ressurreição. Fiquem tranquilos. A morte é um intervalo de tempo até a ressurreição. Meu pai já morreu, minha mãe já morreu. Tenho 5 irmãos que já morreram, pasmem. Walter, Jair, Laurita, Ruth e Neuza estão dormindo. Estão neste intervalo até o dia da ressurreição. Fantástico. Até o dia da ressurreição. Meus irmãos, o nascimento, ele comove pela alegria. Quando nasce uma criança, é só alegria. E quem não é avô, não é avó, ainda não experimentou uma profundidade um pouco maior do que significa nascer um neto ou uma neta. Mas mesmo quando nasce um filho, uma filha, que coisa. Por quê? Porque o nascimento expressa ganho. É mais uma vida. Então, o nascimento, na verdade, comove pela alegria, e a morte comove pela tristeza, porque a morte é a perda. E alguns já disseram que tem gente que chora a morte do pai, porque agora não vai ter mais os recursos que vinham dele para sobreviver, não é? Se verdade ou mentira, de repente é para alguns e não para todos, claro, não é isso? Então não chora por egoísmo, mas é porque é uma perda, sempre assim. Eu já disse dessas minhas perdas, que foram 7 na família, não é? Tem outros que estão concorrendo aí, esperando para ver quem vai ser o próximo, mas, enfim, nós não temos como saber disto. Mas é isto a morte. A Bíblia, ela diz com muita clareza, meus irmãos, que há tempo para todas as coisas. Eu acho isto muito bom que seja assim, porque nós precisamos saber que há um tempo certo para cada coisa. Nós não podemos pensar que as coisas acontecem apenas porque elas aconteceram. Não, elas aconteceram no tempo em que elas deviam acontecer. Nós temos esse texto de Lamentações, capítulo 3, que eu acho muito interessante, todo esse texto. Mas eu quero ler os versos 1 e 2 de Lamentações, capítulo 3, porque diz assim:
Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou, fez andar em trevas e não à luz. E depois esse texto, todos meus irmãos, ele vai falando sobre o tempo de vida que nós temos. Eu quero até sugerir a leitura deste capítulo quando os irmãos chegarem em casa, que diz que há tempo para nascer e há tempo para morrer. Há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do sol. Há tempo para tudo. Há tempo para nascer e há tempo para morrer. Lamentações, então, nos dá exatamente esta informação desse tempo que a Bíblia fala a respeito disso. E esta semana, nós comemoramos o feriado de Finados. Finados é um dia de reflexão sobre a morte, mas eu acho que deveria ser um dia de reflexão sobre a vida. E então muitas pessoas foram aos cemitérios. Visitar quem? Visitar quem não mais existe. Lembro que minha mãe, ela veio para Mogi das Cruzes, morando em Londrina, veio nos visitar e acabou morrendo aqui. E no sepultamento da minha mãe, o cidadão lá no cemitério veio e disse: olha, o senhor quer construir aqui não sei como é que chama esse negócio. Jazigo? Eu disse: quanto é esse negócio? Ele disse: é tanto. Eu disse: rapaz, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu nunca mais vou vir aqui. Minha mãe foi importante para mim durante a vida. Agora eu não tenho mãe mais. Eu nunca mais vou voltar aqui. Eu respeito quem constrói o jazigo, põe flor não sei para quem, porque a pessoa está sepultada ali, não está vendo nada, não vai poder dizer: olha, muito obrigado por isso que você fez. Eu respeito tudo isso. Os irmãos entendem? Eu respeito, por favor, eu respeito. Eu estou dizendo que eu, Osmar Teles Dias, não... Eu disse: não, minha mãe não está aqui, eu falei para ele. Minha mãe está num lugar muito bom. Aqui não é o melhor lugar para ela estar. Eu nunca mais vou vir aqui. Eu sempre visitei cemitério nos finados para pregar o evangelho, distribuir folhetos, mas não para visitar. Visitar quem? Ninguém. Então, é o meu pensamento, respeito pensamentos diferentes do meu, evidente. Tá certo, irmãos? Mas então vivemos aí o finados, né? Mas eu quero dizer para os irmãos que a morte não é o fim do fim. De acordo com o texto que nós lemos, a morte não é o fim do fim. Jesus, ele ensinou exatamente isso, nesse texto. E ele disse: vocês são capazes de crer em mim, Marta e Maria? Lázaro, ele vai ressuscitar. Elas disseram: bom, é claro, nós sabemos que vai, na ressurreição dos mortos, lá na frente. Ele disse: pois bem, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E meus irmãos, não podemos perder de vista que a morte é o intervalo de tempo até a ressurreição. No versículo 25 desse texto que nós lemos, está assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E meus irmãos, se nós cremos na ressurreição, claro, como crentes em Cristo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que Jesus, ele foi quem? As primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar, no sentido de que há uma ressurreição, há uma transladação para o céu e uma vida eterna. Enfim, ele foi o primeiro a ressuscitar.
E isso significa dizer, quando ele escreveu o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, de que sendo ele o primeiro, nós seremos os segundo, terceiro, e assim por diante. Claro, todos nós seremos assim, porque, na verdade, meus irmãos, se a vida se resumisse a essa vida na terra, eu penso que não faria muito sentido. Aqui, Jesus, ele disse, aliás, está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. Olha, e é isso mesmo, hein? Você nasce, cresce, estuda, começa a trabalhar, levantar cedo, trabalha duro, volta para casa, às vezes passa fome, passa frio, passa calor, e é tanta coisa, doença na família, doença em você mesmo. No mundo passais por aflições. Meus irmãos, se a vida fosse só isso, que se resumisse a essa vida aqui, eu não gostaria de ter nascido. Supondo que esteja programado para eu viver até os 80 anos. Faltam 8, um pouquinho menos. Não valeria a pena passar só a vida se resumir nisto aqui. Tem que ter algo lá na frente, não é possível. Tem que ter, porque só isso daqui é muito pouco. Jesus, ele disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Meus irmãos, se não tivesse esse texto de 2 aos Coríntios, capítulo 5, vejam, meus irmãos, que coisa maravilhosa esse texto de 2 aos Coríntios, capítulo 5, 2 versos, o 19 e o 32. Veja o que diz esse texto. Podemos até começar no 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Eu penso que é 1 aos Coríntios, não é 2? Deixe-me ver, desculpem aqui, irmãos. Espera aqui. Deve ser 1 aos Coríntios. Vamos ver. Também não é, anotei errado. Interessante. A mente aqui falhou. Não, está aqui, meus irmãos. 1 aos Coríntios, desculpem. 1 aos Coríntios. Capítulo 15, não. Ora, se eu estou falando de ressurreição, etc., é capítulo 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Versículo 19. Porque eu estou dizendo que se a vida se resumisse nisso aqui, olha, não valeria a pena. Acabou? Não pode. Olha o que diz o verso 19 desse texto de 1 aos Coríntios 15. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha a força dessa palavra.
se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida aqui, que estamos aqui, somos os mais infelizes de todos os homens. Não valeria a pena. Não valeria a pena. O verso 32, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se não tiver ressurreição, então não vale a pena. Vamos fazer acontecer, e enfim, mas não aproveita nada disto. Mas, meus irmãos, é bom lembrar e dizer também que a ressurreição que nós acreditamos, e aliás o apóstolo Paulo, e não só o apóstolo Paulo, mas os apóstolos foram perseguidos, presos, apanharam e tudo mais, porque começaram a pregar sobre ressurreição. Jesus Cristo e a ressurreição. Eles foram perseguidos por causa disto. Nós cremos na ressurreição. Um dia eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Mas o que nós precisamos dizer e lembrar é que a ressurreição, ela não vai ser só para os crentes em Cristo, não. Porque às vezes as pessoas podem pensar, não, os crentes vão ressuscitar, e estão dizendo que vão para o céu, e etc. O povo lá de fora diz que isso é uma utopia, mas enfim, deixa eles acreditarem nisso e coisa e tal. Vão ver. A ressurreição não é só para os crentes em Cristo, a ressurreição vai ser para todo mundo, porque quem vai morrer não serão só os crentes, não, todo mundo vai morrer. Todos, sem exceção. Eu às vezes fico pensando, lá em César de Souza, pastoreei 36 anos e pouco, quantos irmãos se foram, deixaram saudades. Irmão Joaquim, irmã Jandira, irmã Aristides, irmã Esmeralda, irmã Maria Joaquina, irmão Tomás, irmã Nina. Todos eles estão neste intervalo, esperando a ressurreição. Não estão maus, não estão vivendo de forma horrível, não, estão bem, melhor do que eu. Eu estou bem, tá bom? Que todos saibam, mas eles estão melhores. Já que todos vão morrer, todos vão ressuscitar. Não somente os crentes, mas todos vão ressuscitar. Há um texto na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, que eu penso que vale a pena ler os versos 14 e 15 de Atos 24. Nesta porção aqui, é aquela porção que Paulo vai fazendo a sua defesa, e então, no capítulo 24, versos 14 e 15, nós lemos assim, ele na apresentação da sua defesa. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de como de. Olha aí. Haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Ressurreição tanto de justos quanto injustos. A ressurreição dos justos. Alguém poderá, mas quem são os justos? Romanos capítulo 5, ele responde, porque de repente alguém poderá dizer assim, esses crentes são pretensiosos demais.
Esses crentes estão dizendo que são justos. Não, não sou eu que está dizendo isto. Esta é uma declaração de Deus. Romanos capítulo 5, ele diz no primeiro versículo assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Pela fé e pela graça, Deus, ele nos justificou. Eu me lembro, quando trabalhava secularmente, um bom tempo atrás, eu liderava, chefiava um departamento em uma companhia de seguros, uma grande companhia de seguros. E então tinha diversos funcionários, e vez por outra vinha lá um funcionário com um atestado para justificar a ausência dele no dia anterior, né? Para justificar. Então, é assim, Deus, ele também nos justifica, ele nos declara justos. Justos. Eu, quando olho para o irmão Elias ali, é um homem justo, neste sentido espiritual de que Deus o declarou justo, pela fé e pela graça. Fé do irmão e graça de Deus. Coisa fantástica, maravilhosa. Nós somos justos, ou justificados pela fé que um dia colocamos em Cristo Jesus. O dia que nós depositamos a nossa fé em Cristo, Deus nos declarou justos. E então, o texto de Atos 24 vai dizer que a ressurreição é tanto para os justos quanto para os injustos. Os injustos são aqueles que ainda não depositaram a sua fé em Cristo Jesus e não receberam a transformação de vida pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus, portanto, não são novas criaturas, não foram declarados justos, então são injustos. Aguardando esta declaração, porque quem não entregou a vida a Jesus precisa fazer isto. Então a reconciliação é tanto para justos quanto para injustos. Todos vamos ressuscitar um dia. Agora, meus irmãos, concluindo, o que diferencia os justos dos injustos é o destino final. O endereço é diferente. Para onde vai um grupo e para onde vai outro grupo. É interessante esse texto no Evangelho de Mateus, capítulo 25, que fala, nós temos ali uma figura de linguagem, por favor, as ovelhas e os bodes. É uma figura de linguagem, para entender. As ovelhas, no texto, são exatamente esses justos que vão receber, no dia do juízo final, aquela expressão: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E para as ovelhas, os justos, para os bodes, figura de linguagem, por favor, para os bodes. Os injustos, estes vão ouvir assim: apartai-vos de mim, malditos. É muito triste. Porque o inferno, ele foi preparado não para mim, nem para você, nem para ninguém. O texto diz lá que o inferno foi preparado para o diabo e os anjos dele. Só que o diabo tem convencido milhares de pessoas que vão com ele para esse endereço triste. E então, verso 46 de Mateus 25,
ele vai dizer que irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Os justos vão para a vida eterna, vida. E os injustos para o castigo, onde vai haver um sofrimento eterno, sem fim. Não é possível que as pessoas não consigam entender isto. Só que tem muita gente que acha que isso é brincadeira. Não é brincadeira. Vai ser assim mesmo, como diz a Bíblia. Então, se você quer vida e vida eterna, precisa entregar sua vida a Jesus, claro. Tornar-se um crente em Cristo e ser declarado justo por meio da sua fé em Cristo Jesus e manifestação da graça de Deus, sob pena do seu endereço não ser o mesmo que meu, eternamente, vida eterna. Que Deus nos ajude a compreender isto e a espalhar esta notícia para todas as pessoas que ainda não entregaram suas vidas a Cristo Jesus. Que Ele nos ajude. Amém.